Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, se você já trabalhou construindo algum produto digital, essa imagem aqui deve ser bem familiar, né? Dezenas de tons de azul, um monte de variações do mesmo botão, isso é o que a gente chama de dívida de design. É aquele caos que vai se acumulando com o tempo, sabe? Deixando tudo mais lento, mais inconsistente. A pergunta é, como é que a gente sai dessa bagunça e começa a organizar o futuro? Para responder essa pergunta, a gente vai embarcar numa jornada. Uma jornada que começa com a solução que muitos de nós já conhecemos para o caos do design. E que vai nos levar até a nova fronteira do desenvolvimento de software. Um lugar onde a inteligência artificial está, olha só, criando um tipo de caos totalmente novo. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa falando do caos do design, passa pela solução, os famosos design systems, e aí a gente pula para a nova fronteira da IA. Vamos dar uma olhada na proposta para estruturar essa nova realidade, fazer uma análise um pouco mais crítica e, no final, pensar um pouco sobre o futuro do nosso trabalho. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo. Conforme as equipes de produto foram crescendo, um problema ficou muito, mas muito evidente. Cada designer, super focado ali na sua parte do aplicativo, começava a falar uma linguagem visual diferente. E o resultado? Uma experiência de usuário toda fragmentada, uma verdadeira torre de Babel de interfaces. E o que eu acho sensacional nessa citação é que ela vai direto na raiz do problema. O que a Lori Kaplan da Atlassian está dizendo aqui é que o desafio não era técnico, sabe? Era humano. Era sobre alinhar pessoas, sobre criar um consenso para que todo mundo pudesse construir na mesma direção, de um jeito coeso. E foi justamente para resolver esse problema de alinhamento e de inconsistência que a indústria desenvolveu uma solução muito poderosa. Uma forma de criar essa tal linguagem em comum e garantir que todo mundo estivesse construindo com as mesmas pecinhas do quebra-cabeça. E essa solução é o sistema de design. Pensa nele como se fosse um grande kit de Lego para produtos digitais. E não são só os componentes visuais, tipo botões e formulários. São também as regras de como usar cada um deles. Ele acaba se tornando a única fonte da verdade sobre como um produto deve parecer e se comportar. E os benefícios? Nossa, foram transformadores. Com um sistema de design, as equipes finalmente conseguiam escalar o trabalho mantendo a consistência. A tal da dívida de design foi controlada, a prototipagem ficou muito mais ágil e, o mais importante, a experiência do usuário ficou mais coesa e acessível para todo mundo. Resumindo, deu muito certo. E agora parece que a história se repete. Com a chegada dos assistentes de código com IA, tipo GitHub Copilot, a gente está entrando numa nova era, e com isso, enfrentando um novo tipo de caos. Um caos que o pessoal do GitHub apelidou de Vibe Coding. Mas o que diabos é Vibe Coding? Bom, é basicamente quando a gente dá uns comandos meio vagos para IA, sabe? Esperando que ela pegue a vibe do que a gente quer. O resultado disso? É totalmente imprevisível. Vira uma caixa preta que gera um código super inconsistente. A alternativa que estão propondo é um processo mais estruturado, onde a IA segue um plano claro e gera resultados que a gente consegue prever. Então, se os sistemas de design foram a solução para a dívida de design, a nova proposta para domar o caos da IA é o desenvolvimento orientado por especificação, ou SDD. A analogia é perfeita. A gente está tentando criar um sistema de novo, mas dessa vez um sistema para a intenção humana. A definição do SDD propõe uma mudança de mentalidade fundamental. Aqui, a fonte da verdade não é mais o código, são as especificações. A ideia é que a gente descreva a nossa intenção de forma bem clara, bem estruturada, e a IA vira a ferramenta que traduz essa intenção em código. A manutenção do software, nesse mundo, passa a ser a evolução das especificações. O GitHub até já materializou essa ideia no que eles chamam de Spec Kit, um processo de 4 fases. Primeiro, você especifica o que quer. Depois, planeja como isso vai ser construído tecnicamente. Aí você quebra esse plano em tarefas menores e, por fim, a IA implementa essas tarefas para você só revisar. É um jeito mais disciplinado de guiar a IA. Mas claro, essa nova abordagem não vem sem seus questionamentos. O especialista Martin Fowler, e outros também, levantaram algumas perguntas bem pertinentes sobre como o STD funcionaria no mundo real, e a gente precisa pensar sobre elas. A primeira grande questão é sobre o custo-benefício. Pensa bem, para uma correção de bug pequena ou uma tarefa simples, todo esse processo de especificar, planejar, criar tarefas, não seria um exagero? Tipo, usar uma bazuca para matar uma formiga? É uma burocracia desnecessária para algo que poderia ser resolvido rapidinho? E tem outro ponto importante. A promessa é que o desenvolvedor vai revisar documentos de texto, em vez de código. Mas isso é realmente melhor?
O volume de arquivos de especificação, de planos, de tarefas, tudo em Markdown, não pode acabar virando algo tão ou até mais chato e complexo de revisar do que o próprio código? E talvez a pergunta mais profunda seja: a gente já não viu esse filme antes? O desenvolvimento orientado a modelos, ou MDD, tentou fazer algo parecido lá no passado, gerar código a partir de modelos de alto nível. E não decolou. A questão é, será que o SSD, mesmo com todo o poder dos LLMs, não está fadado a cair nas mesmas armadilhas de ser rígido demais, abstrato demais? Apesar de todas essas críticas que são super válidas, a ideia central por trás tanto dos sistemas de design quanto do SDD aponta para uma mudança fundamental. Uma mudança sobre o que a gente considera o trabalho de verdade no desenvolvimento de software. Essa citação do GitHub, para mim, resume essa mudança de paradigma de um jeito brilhante. O código deixa de ser o ator principal e se torna o resultado final, quase um detalhe de implementação, sabe? O que realmente importa, o que é mantido e evoluído, é a especificação, ou seja, a intenção humana, só que agora codificada em texto. E isso tem uma consequência direta para nós profissionais da área. O valor de quem desenvolve software está se deslocando. É menos sobre saber a sintaxe exata de uma linguagem e mais sobre ter a capacidade de arquitetar soluções, de definir restrições claras e, principalmente, de validar se o que a IA produziu realmente corresponde à intenção original e resolve o problema. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. Se a IA vai assumir cada vez mais a tarefa de escrever o código, será que a nossa habilidade mais valiosa vai passar a ser a capacidade de traduzir uma necessidade complexa numa especificação tão clara, tão inequívoca, que uma máquina consiga construir aquilo perfeitamente? É uma pergunta que fica no ar. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprendi Aí e vem aprender com a gente.